Eu queria saber se alguém tem ideia do porquê janeiro e do porquê branco. Não? Então, janeiro porque quando a gente termina o ano, né, a gente começa a fazer as nossas resoluções para o ano seguinte. E aí a gente entende que a gente tem 12 meses pela frente para fazer toda uma lista, né, do que a gente deveria fazer. E muitas vezes a gente acaba o ano deixando uma série de coisas para trás e a nossa saúde, infelizmente, é uma delas. Então, 12 meses pela frente para a gente poder corrigir, né, a rota e olhar mais para isso. Branco, porque tem a ver com equilíbrio, com saúde, com tranquilidade. E é por isso, então, que é janeiro branco. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Nara, psicóloga. Minha formação é toda na parte clínica, então eu estou no consultório, eu estou no hospital. Então, por isso que eu falei que é tão especial estar num lugar como esse falando disso, né? Isso era quase que inimaginável há 5, 10, 15 anos atrás. Então, é um espaço super importante para a gente poder refletir aí sobre todas essas questões. E aí, por que a gente faz por que o governo, né, promove uma campanha para a gente pensar sobre a saúde mental? Porque os índices de incidência e prevalência de transtornos mentais têm subido drasticamente. Só no nosso país a gente tem 11 milhões e meio de pessoas diagnosticadas com depressão, sendo que 18 milhões e meio não têm o diagnóstico, mas apresentam uma série de sintomas que poderiam vir em algum momento se concretizar num transtorno de depressão, né, um transtorno maior, enfim. Aproximadamente 70% dos brasileiros sofrem de algum tipo de estresse e quase 73 mil pessoas estão afastadas por auxílio-doença. Então, esses índices são alarmantes, né, já se constitui como um problema de saúde pública e a gente não pode negligenciar, porque isso está dentro da nossa casa, está no nosso colega de trabalho ali do lado, às vezes com a gente mesmo. Então, realmente é algo bastante grande o suficiente para a gente parar para fazer essa reflexão e conhecer um pouquinho mais. Quanto mais a gente conhece, mais arsenal a gente tem para controlar, para poder não só nos cuidar, mas cuidar também de quem está ao nosso lado. Pode passar. Então, os transtornos mentais e comportamentais são causas de afastamento no ambiente de trabalho, basicamente por depressão, estresse ocupacional e síndrome de burnout, que é a síndrome do total esgotamento físico e mental, absolutamente relacionado ao ambiente de trabalho. Então, esse diagnóstico só existe no ambiente de trabalho. Vale considerar que a síndrome de burnout ela não faz parte do nosso manual de diagnósticos para doenças mentais, ela está só no compêndio, né, de doenças internacionais, na CID-10, mas isso com certeza na próxima revisão vai entrar como algo que a gente não pode mais desconsiderar como um transtorno mental, tá? Uma coisa que é importante também dizer é o seguinte: o que a gente conhece por depressão, na verdade, a mídia coloca de uma forma muito genérica e a gente também tem que tomar muito cuidado com o que a gente entende por depressão. Depressão, quando a gente fala em depressão, a gente está falando de um transtorno de humor que se chama, na verdade, não depressão, mas transtorno depressivo maior, né? Então, aquela depressão que a mídia coloca e que a gente acaba tendo mais contato de uma forma mais difusa, enfim, são alguns sintomas que a gente consegue identificar da doença, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não achar que tristeza é depressão ou que qualquer perda pontual de interesse ou de prazer nas coisas poderia se configurar assim também, tá? Eu vou explicar mais sobre isso daqui a pouquinho, pode passar. Uma coisa muito importante que assim, isso já se falava lá atrás, né? Mente sã, corpo são. Então quem cuida da mente, cuida da vida, cuida do corpo, cuida de tudo. E uma coisa que a gente precisa pensar sempre, isso vale, não é só para uma situação ou para outra, é o seguinte: o nosso comportamento, ele é a manifestação de um processo, né? Ele é o resultado de um processo. O que isso quer dizer? Eu pus aqui emoções, sentimentos, comportamentos e relacionamentos. Para eu me comportar de uma determinada maneira, eu preciso ter algumas coisas acontecendo antes. Então, por exemplo, a gente tem uma determinada situação, eu faço um julgamento, eu tenho um pensamento sobre essa situação que vai fazer com que eu tenha um sentimento a respeito dela e, consequentemente, um comportamento de acordo com isso. Então, se eu entender que aquela situação que eu estou vivendo ela é boa, eu vou ter um sentimento positivo e vou ter um comportamento
compatível com isso, saudável, positivo e bom de uma maneira geral, funcional. E o contrário é verdadeiro também. Então, quando eu faço um julgamento errado, ou distorcido, ou ruim de uma determinada situação, eu sinto de acordo com isso e me comporto de acordo com isso. Isso é muito importante, porque assim, isso não tem a ver com uma situação ou outra. Se a gente entende isso, a gente leva isso para a nossa vida e a gente consegue ter muito mais autocontrole do porquê que a gente se comporta de uma determinada maneira e não de outra. Então, não é a situação que faz a gente adoecer, muito provavelmente é a interpretação que a gente faz dela. E essa interpretação, quanto mais negativa for, mais me faz ficar fragilizado ao ponto de eu aí começar a ter condições, né, de manifestar outras coisas mais complicadas, né, chegando até as minhas predisposições genéticas. Então, por que é importante frisar isso? Porque a gente acha que assim, o chefe é duro demais, a esposa, o marido cobra demais. E na verdade, assim, por mais que o chefe seja duro, o marido ou a esposa cobrem demais, é a maneira como eu vou lidar com isso que vai me deixar mais ou menos fragilizada. Tanto é verdade que diante de uma mesma situação, a gente tem pessoas respondendo de formas absolutamente diferentes, tá? Então, assim, se vocês saírem daqui só com isso, eu já fico feliz, porque eu acho que isso faz muita diferença quando a gente entende esse conceito. Ele é conceitual mesmo, e isso acontece na vida de todo mundo, é igual para todo mundo, não tem diferença. Pode passar. Então, cada vez mais pessoas precisam de algum tipo de atendimento em saúde mental, mas infelizmente o acesso ainda é extremamente limitado. A gente ainda tem muitos tratamentos inadequados e infelizmente ainda é um tabu, né? Então a gente ouve muito, por que eu vou ao psicólogo? Eu não sou louco. Imagina, de que forma que essa pessoa pode me ajudar, né? E as pessoas vão criando uma resistência, dificultando a chegada delas, muitas vezes quando elas realmente precisam, né? Para terem tratamento adequado. Atendimento não adequado, ele se concretiza basicamente, é uma coisa que eu sempre gosto de frisar, independentemente de ser contra ou a favor, eu não estou aqui para colocar isso, existem 1 milhão de terapias alternativas, mas a gente tem que entender que ainda que elas possam ser coadjuvantes nos tratamentos, elas não são o tratamento em si. Então, assim, floral pode ser interessante? Pode, mas ele não vai te tratar da depressão. Quem vai tratar isso é o psicólogo, é o psiquiatra, é a medicação. Você pode optar por não tomar medicação? Pode, desde que você também arrisque, né, as consequências disso. Então, assim, as terapias alternativas, elas até podem ser e muitas vezes são coadjuvantes, são interessantes, mas a gente não aprende isso na faculdade. Então, não vamos confundir o que é uma coisa e o que é outra. Então, tratamento adequado para transtorno mental, comportamental, é psicólogo e psiquiatra, médico e psicólogo, tá? A Organização Mundial de Saúde fala, né, que a depressão será, e a gente acredita que já é, né, a causa mais incapacitante de doença que a gente tem hoje no mundo, tá? E a Associação Brasileira de Psiquiatria fala que de 20 a 25% da população ou já teve, ou tem, ou terá um quadro depressivo. Então isso é muito alarmante, ao ponto da gente, né, precisar ter realmente ferramenta aí à disposição para identificar todas essas condições que, né, de uma forma ou de outra assombram a gente, que podem chegar a qualquer momento. Pode passar. Então a depressão é um traço mental que atinge cerca no mundo de 300 milhões de pessoas, então é uma coisa assim, de novo, extremamente alarmante. Principal causa de incapacitação no mundo. O Brasil é o país, né, da América Latina com cerca de quase 10% da população deprimida, sendo que existe uma maior incidência em mulheres. As mulheres têm uma alteração hormonal mensal, elas, embora tenham avançado muito na entrada do mercado de trabalho, mas no final do dia elas acumularam muitas funções em alguns momentos da vida. Então no climatério, na fase fértil, na gravidez, elas também ficam mais vulneráveis por conta de tudo isso. Então a gente sabe que a depressão ela comete tanto homens quanto mulheres, mas mais mulheres, tá? E os sintomas básicos são tristeza, sentimento de culpa, alteração de sono, apetite, por aí vai. Pode passar. Como eu falei para vocês, a depressão, quando a gente, né, tem um diagnóstico de depressão, o diagnóstico correto é esse, transtorno depressivo maior, segundo o nosso manual estatístico de doenças mentais.
Só que para eu ter um diagnóstico de depressão, eu preciso ter a presença de 5 ou mais sintomas desses daqui, né, que persistem por pelo menos 15 dias e que afetam de alguma maneira alguma área da vida da pessoa, né? Então não é assim, eu estou triste, eu estou deprimido. A gente tem que começar a corrigir essa fala. Estar triste faz parte da vida, né? Tristeza é uma emoção básica que qualquer ser humano sente e vai sentir, e a gente espera que sinta, porque a tristeza é importante também no nosso processo de amadurecimento, de crescimento. Então, esse slogan que hoje ninguém pode ficar triste é um mal, né, à nossa saúde mental. A tristeza faz parte, ela é necessária também para a nossa saúde mental. Se eu não me sinto triste com algo ruim que me aconteceu, com algo que ultrapassou o meu limite, com alguém que me fez mal, né, tem alguma coisa errada, né? E aí eu estaria provavelmente ou negando aquela realidade ruim, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então os sintomas, né, mais presentes são esses sentimentos de tristeza, que a gente chama de humor deprimido, alteração do sono, apetite, ansiedade, né, uma tendência ao pessimismo, ao negativismo. Então tudo é difícil, né? Eu sempre faço uma referência àquela propaganda da IG Seguros, que tinha a hiena que falava, ó céus, ó vida. Então realmente é difícil, a pessoa não tem energia para fazer as coisas, e é muito difícil para quem está do lado. É difícil para a gente como profissional cuidar e tratar essas pessoas. Eu imagino para quem é o marido, o filho, o pai, o colega de trabalho, o chefe, enfim, tem horas que de fato a gente tem vontade de chacoalhar e falar, pelo amor de Deus, né? Tem uma saída, mas a pessoa não vê saída. Então realmente isso demanda muita energia da gente. Então o impacto da depressão no dia a dia pode ter sinal de alerta quando eu tenho dificuldade em realizar adequadamente as tarefas, né, de acordo com como uma pessoa está acostumada a fazer, entregar resultados, cumprir prazos, né, ter um desgaste nos relacionamentos, no dia a dia, e não só nos relacionamentos afetivos, né, familiar, social, mas no trabalho também, principalmente, né, e há uma diminuição então significativa da produtividade e eficiência dessas pessoas, né, no rendimento, no desempenho diário das suas atividades, sejam essas laborais, sociais, domésticas, enfim. A depressão, na sua forma mais grave, ela pode levar ao suicídio, né, que é outro índice que cresce drasticamente né, de um tempo recente para cá. Mas é muito importante dizer que, assim, ela pode levar ao suicídio, mas ela não está relacionada diretamente ao suicídio. Suicídio é uma coisa muito controversa ainda, a gente não tem estudos na literatura dizendo por que a pessoa se suicida e se é um ato de impulsividade ou se é premeditado, enfim, mas pode acontecer nas melhores famílias. A gente sabe que talvez uma das poucas coisas que a gente saiba até agora é que pessoas que tiveram suicídio na família teriam, na teoria, uma tendência maior a estar vulnerável para um ato desse. Mas isso também não é uma regra ainda, então a gente tem que entender que ele pode acontecer, também não é só por conta de um quadro depressivo, ele pode acontecer por uma série de outras coisas, mas muitas vezes, como na sua forma mais grave, a depressão, um dos sintomas é a ideação suicida, são pensamentos suicidas, a gente então se alerta para isso. Frases muito comuns que às vezes a gente ouve são sinais de alerta, como eu sou um fardo para os outros, o mundo seria melhor sem a minha presença, eu sei que é muito difícil viver comigo, mas eu não tenho como fazer diferente. Então, assim, são frases que também não quer dizer que a pessoa vai se suicidar, mas são sinais de alerta para a gente ficar atento, tá? Como o índice também vem crescendo muito, o governo também criou uma linha de atendimento psicológico 24 horas por dia para fazer orientação não só para quem está em sofrimento, mas para quem quer ou precisa cuidar de alguém ali ao lado, tá? Então é o que eles chamam de centro de valorização da vida e esse é o telefone. O Brasil tem um alto índice de estresse também, né? Ele é o segundo país de maior prevalência de estresse no ambiente de trabalho. Quase 70% dos trabalhadores brasileiros sofrem de estresse, né? E ele fica só atrás do Japão, que lidera o ranking de pessoas mais estressadas e que muitas vezes chegam no Japão até se suicidam por causas relacionadas a esse estresse advindo do trabalho
Mas isso tem uma questão cultural, enfim, então a gente não vai entrar muito no mérito porque são realidades e culturas muito diferentes da nossa, tá? Esses índices são alarmantes, então o governo também criou, né, o Dia Mundial da Saúde e Segurança do Trabalho, com foco nessa questão da saúde e do bem-estar, que ficou para o dia 28 de abril, né? Então, assim, a gente vê que tem todo um movimento, né, para uma série de campanhas para alertar a importância da saúde mental, o quanto as pessoas estão, né, cada vez mais adoecendo, o porquê que as nossas relações estão tão comprometidas, porquê que as coisas estão acontecendo de uma maneira muitas vezes desfavorável e que até chegam a nos incomodar mesmo, se a gente parar para pensar, não só, né, no nosso entorno, porque é fácil a gente também se blindar e falar, né, daqui para cá eu tô tranquilo, mas dali para lá também tem um monte de outras coisas que a gente faz parte, né, da vida social, profissional, enfim, então não tem como não olhar para isso. Pode passar. O estresse, ele, diferente da depressão, ele não é uma doença mental. O estresse é uma reação do nosso organismo a uma situação que exige da gente mais esforço do que o comum para eu me adaptar àquela realidade, tá? Estresse ocorre 24 horas por dia da nossa vida, do mais brando ao mais complexo. Eu posso ter um estresse porque eu abri a geladeira querendo tomar um iogurte, não tinha mais iogurte, e aí eu tenho que pensar como é que eu, né, reorganizo essa rota e o que eu vou comer. Eu posso bater o carro, eu posso, enfim, então assim, ele está presente o tempo inteiro. O estresse que a gente chama de ideal é aquele estresse que a gente passa por essas situações e sai delas sem nenhum dano, ou seja, a gente consegue se adaptar rapidamente àquela demanda, né, sem que isso cause algum desconforto para a gente, ou um desconforto maior. Então, esse movimento de entrar e sair do estresse, ele é absolutamente normal, e ele é o que a gente chama de estresse ideal, favorável, bom, né? Só que o que acontece? Muitas vezes, né, esse esforço a mais que a gente precisa fazer para se adaptar a essas situações do dia a dia, a gente não consegue sair dele. E a gente vem sofrendo no nosso organismo um desgaste, né, pelo tanto de estresse que o nosso corpo vem acumulando. Então, esse desgaste é que faz com que o nosso organismo não consiga se restabelecer, né, o seu equilíbrio, e a gente tem uma quebra nas nossas defesas, no nosso sistema imunológico. E quando isso acontece, a gente começa a manifestar sintomas dos mais diversos, aqueles que a gente chama de universais, então uma taquicardia, uma sudorese pontual, mas que à medida que isso vai cada vez se intensificando mais, eu chego até também, na sua forma mais grave, manifestar doenças que eu tenho predisposição genética. Então esse estado de alerta, ele é funcional, ele é bom, tá? E a gente não pode esquecer que essa adaptação, ela pode ter que acontecer por situações tanto positivas quanto negativas, ou seja, o estresse não é só uma situação ruim, ele também pode acontecer por coisas boas. Então, um casamento pode deixar a gente estressado, o nascimento de um filho, uma troca de emprego, um ganho financeiro maior, né? Tirando ainda aqueles casos que envolvem os dois aspectos, que é o que a gente chama de estresse ambíguo. Por que eu julgo de um jeito e não de outro? Isso tem a ver com a minha personalidade, com o meu sistema de crenças e valores, com a minha visão de mundo que eu vou construindo ao longo da minha vida, né? Então, assim, não é que a gente pensa aleatoriamente sobre as coisas, ninguém é do jeito que é, porque é assim e pronto, né? A gente é produto de uma história. Então, essa história vai estar sempre embasando, né, o porquê que a gente vai lidar com essa determinada situação de uma forma e não de outra. De novo, por isso que diante da mesma situação, pessoas reagem de formas tão distintas. Uma coisa importante, a nossa história de vida é que vai alertar como é que a gente pode estar mais preparado ou menos preparado, né, para fazer esses enfrentamentos, para lidar com essas frustrações que a vida impõe, com as adversidades que ela impõe, tá? Então, é muito importante a gente entender isso, é a nossa história de vida, né, que embasa a nossa compreensão das coisas, e é esse julgamento que leva, né, eu ter um sentimento de acordo com ele e um comportamento de acordo com ele. Ah, mas porque eu sou produto dessa história eu tenho que morrer assim? Não. A ideia é que quando a gente identifica alguma coisa que não nos faz bem, né, ou nos tira da zona de conforto, que a gente olhe para isso para corrigir
esse processo, porque provavelmente quando incomoda ou quando chega ao ponto da gente manifestar alguma coisa mais grave, né, a gente tem que intervir nesse processo para corrigir esse julgamento provavelmente distorcido, errado ou disfuncional, tá? Então as causas do estresse são, de novo, muitos deles sentimentos básicos que a gente tem como seres humanos, então raiva, medo, tristeza, ciúme, né? Agora, é claro que assim, sentir isso também não pressupõe ter estresse. Depende da intensidade que isso vem, né? Se é compatível com a realidade ou não, porque eu também posso ter uma reação mais exagerada, dependendo da situação, e não necessariamente ser algo inadequado ou disfuncional. E também pode ser causas mais intrínsecas, como a gente se exigir demais, ter um excesso de responsabilidade, ou mesmo aquela sensação de que a gente nunca vai ser suficientemente bom ou para realizar uma determinada tarefa, ou para suprir a expectativa que a gente pensa que o outro tem da gente, né? Então tudo isso são fontes internas e externas de estresse. Como eu falei, o estresse ele acontece em 4 fases. A primeira fase é o estresse ideal, como eu falei, que a gente faz aquele movimento de entrar e sair sem nenhum prejuízo. E à medida que esse estresse, né, que eu não consigo sair desse estresse ideal, ele vai se acumulando, passando por várias fases. Então eu tenho a fase de resistência, de quase exaustão e de exaustão, sendo o momento mais grave de manifestação do estresse, onde as doenças que eu tenho predisposição genética se manifestam. Então a ideia é a gente conseguir quebrar isso também. Então eu posso passar de alerta para resistência e sair disso? Eu posso sair desse movimento a todo momento. Mas é importante que eu tenha as minhas defesas estruturadas o suficiente para conseguir fazer isso. Se eu não tenho condição de fazer isso sozinho, de novo, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra que possam me ajudar nesse processo para manejar tudo isso. O estresse, além das nossas predisposições genéticas, ele é muito relacionado a manifestações de doenças muito comuns que a gente vê. Então, doenças de pele, doenças autoimunes, às vezes ele até causa uma diabetes sem nenhum antecedente familiar. Ele pode também fazer com que as pessoas tenham uma diminuição da libido, enfim. Então são causas que podem acontecer pelo estresse e que não necessariamente estariam relacionadas à predisposição genética. Como eu disse, a predisposição genética aparece na forma mais grave desse estresse. Como é que eu manejo o estresse, né? Então, de novo, a ideia é que eu consiga entrar e sair nesse quadro, né, nessas situações todas que vão demandar de mim, né, esforço maior do que o normal para eu me adaptar àquela realidade, né? Então, por exemplo, eu cheguei atrasada aqui hoje, eu poderia ter chego irritadíssima ou eu poderia ter vindo me acalmando, porque eu ia ter que ter disponibilidade e condição de falar para todos vocês. Então, assim, isso a gente consegue fazer porque a gente também consegue se perceber. Então, autoconhecimento é muito importante, porque é muito fácil ficar irritado porque está chovendo, porque está trânsito, porque estou atrasada, que eu tinha um compromisso com vocês que eu não consegui cumprir, enfim. Então, né, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe como melhor a gente poderia funcionar. Então, é muito importante esse autoconhecimento. É importante também identificar a manifestação do estresse. Ela basicamente se dá pela condição física ou emocional ou por ambas. Então, eu vou ter uma manifestação maior de sintomas físicos, como dor de cabeça, sudorese, enfim, essas coisas. Ou eu vou começar a ter um sentimento de morte iminente, de desmaio, falta de ar, enfim, né? Todas em função de uma angústia muito grande. Depois eu vou avaliar se esses estressores são externos ou internos, né? Então, para a gente conseguir identificar como manejar isso é muito importante. Porque a forma, se eles forem estressores externos, eu vou manejar, eu vou interferir de uma maneira. E se for interno, eu como profissional vou fazer essa intervenção diferente também. O treino comportamental cognitivo, que eu vou mostrar para vocês já, e mudança no estilo de vida. Mudança no estilo de vida é atividade física, alimentação saudável, né? E as técnicas de relaxamento, que hoje a gente ouve muito, meditação, mindfulness, atenção plena, yoga, respiração. Então, assim, tudo isso parece muito cool, muito distante às vezes, né? Mas isso a gente sabe que existem, que trazem benefícios
com a prática diária, né, muito bons. Então, assim, não adianta fazer um dia de alimentação saudável e fazer exercício uma vez a cada 10 dias. Assim como também não adianta meditar um dia e depois de uma semana meditar de novo. Então, quanto mais a gente treina, né, esse estilo de vida saudável, mais a gente incorpora isso ao nosso dia a dia e mais bem-estar a gente tem. O treino comportamental cognitivo, ele é basicamente mudança no estilo cognitivo, que é, de novo, aquela estrutura que eu falei para vocês. Pensamento gera um sentimento que vai gerar um comportamento. Muitas vezes, quando eu tenho pessoas que reagem ou com estresse ou deprimido, eles têm este processo bastante disfuncional, ou seja, as avaliações das situações são muito distorcidas, são pautadas no negativo, muitas vezes, são pessoas às vezes que tendem a um pessimismo. Então a terapia, né, ela vai ajudar a fazer uma reestruturação desse modelo mental, né, de como a pessoa entende a situação, sempre baseando na realidade de fato, porque é muito fácil a gente criar um monte de coisas na nossa cabeça que não fazem o menor sentido e a gente tem certeza que falaram, mas que ninguém nunca falou aquilo, enfim, né? Então fazer essa reestruturação do modelo mental, né, dessa condição cognitiva é fundamental para o nosso maior bem-estar, para o nosso equilíbrio emocional. E depois trabalhar essa questão da estabilidade emocional e física, que são com as técnicas de relaxamento. O treino da assertividade é aprender a dizer não e a ser claro e objetivo, não confundindo a assertividade com a agressividade, que muitas pessoas confundem ainda, né? Então é você ter a capacidade de dizer não, né? Ou dizer o que te incomoda e qual é o limite, né? Sem estar sob o controle de outras condições. Ah, mas eu não posso falar isso pro meu chefe. Se você souber como falar e o momento de falar adequado, você pode, né? Só que muitas vezes a gente fica tão com medo, né, da retaliação que pode acontecer para a gente se colocar, que a gente vai se fechando. E quanto mais a gente vai se fechando numa situação complicada, mais fragilizado a gente vai ficando. Quanto mais fragilizado a gente vai ficando, mais as nossas defesas vão diminuindo e mais doente a gente vai ficando. Então, aprender a se colocar da forma correta e saudável nos permite ter uma vida mais livre nesse sentido, né? De poder tratar com o outro, independentemente da relação hierárquica que esse outro ocupa, de uma forma mais genuína, mais transparente, mais eficaz. Treino de resolução de problemas, né, também tem a ver com a mudança no estilo cognitivo. Vocês vão ver que assim, tudo tem a ver com o nosso estilo, né, com o nosso modelo mental, com a forma como a gente pensa sobre as coisas. Tem muita coisa que a gente pensa corretamente, mas tem um monte de outros que a gente pensa errado. E não é que eu penso errado e você pensa certo. Todos nós fomos criados por outros seres humanos. Como não tem gente perfeita, nós também não somos perfeitos. Então a gente tem coisas boas e coisas não tão boas. Então essas coisas não tão boas precisam ser revisitadas de tempos em tempos para a gente ver como é que a gente está atuando no mundo de uma forma mais favorável, menos desfavorável. Controle da ansiedade, o manejo, né, dessa irritabilidade, da hostilidade, que é reflexo de todas essas outras componentes aqui que eu estou colocando. E a gestão do tempo. Pode passar, por favor. A gestão do tempo, na verdade, é o planejamento das atividades que eu tenho com foco, né? Quanto tempo eu vou gastar em cada uma das minhas atividades para que eu possa ter maior produtividade e eficiência nessas atividades. Como é que eu faço isso? Planejando, né? Mas para planejar eu preciso organizar, né? Saber exatamente o que eu tenho para fazer ao longo desse dia, definir metas, objetivos, prazos, ou seja, eu tenho que criar, né, um cronograma que me permita ter propriedade e segurança para dizer eu consigo começar este dia e terminá-lo da forma mais favorável possível, né? Quantas vezes eu desço para tomar café? Será que eu preciso descer todas essas vezes? Quanto tempo eu levo, né, para organizar esse material que está aqui na minha mesa? A minha mesa está arrumada? Ela está organizada? Então são coisas que parecem muito bobas, mas que na verdade acabam tendo um resultado muito importante. Priorizar a tarefa, então a questão da assertividade, de aprender a dizer não. Avaliar se a gente tem recurso disponível que possa nos auxiliar na otimização do tempo, né? Pensar se eu posso delegar para alguém algumas coisas, né? Então a gente fala tanto em trabalho de equipe, em equipe, mas muitas vezes a gente centraliza
muitas atividades que poderiam ser compartilhadas. Com isso, a gente consegue, de fato, fazer uma gestão de tempo favorável e, além disso, ter mais eficiência, produtividade. A gente consegue economizar, tempo é dinheiro, né? Então, assim, a gente não pode, né? Tempo é o recurso mais valioso, porque a gente não compra, a gente não vende, a gente não dá. A gente só pode organizar ou não. Então, esse é outro dado que é importante a gente pensar. Isso traz para a gente uma boa reputação, né? A forma como as pessoas vão nos ver, com certeza vai ser mais favorável. O cara que eu posso confiar porque eu sei que vai me entregar. É um cara que realmente diz para mim até, né, o que ele pode e até quanto ele pode, né? Então esse conhecimento faz com que as relações no ambiente de trabalho fiquem mais transparentes. Então as demandas e as ofertas se encaixam melhor. E automaticamente, à medida que eu manejo melhor o tempo, eu vou manejar melhor também o meu estresse. Lembrando que o estresse está sempre presente, então faz parte do dia a dia tudo isso, tá? Está relacionado ao nosso controle da atenção e foco no que realmente é importante, né? E é muito importante que a gente entenda o que cabe nesse dia, né? Que horas eu acordo e que horas que eu vou dormir. Tudo que eu quero ou preciso fazer cabe nesse dia? Tem muitas coisas que não vão caber. Não adianta ter síndrome de Mulher Maravilha ou Super-Homem, porque se a gente cria objetivos inalcançáveis, a gente não vai conseguir cumprir, a gente vai se frustrar e aí é todo um espiral que vai colocando a gente para baixo, a gente vai ficando chateado, né? Não tendo mais vontade de fazer as coisas, porque a gente acha que a gente não dá conta, que a gente não é capaz, que é tudo uma porcaria, enfim. Então também tem que tomar muito cuidado com o que é prioridade, né? O que realmente precisa ter naquele dia e além daquilo que não é prioridade ou que eu quero muito, né? Como é que eu encaixo isso da melhor forma possível.